Os hititas, a civilização do grande contrato. Você já ouviu falar da Suméria, do Egito, dos minoicos? Mas o que acontece quando uma civilização vai além da força bruta para construir seu império? E se a base de tudo não fosse a escravidão, mas um grande contrato social, um acordo que ligava todos, do rei ao camponês? Hoje, vamos mergulhar no mundo dos hititas, uma das maiores potências da Idade do Bronze, para desvendar como sua sociedade funcionava. Prepare-se para descobrir a civilização do grande contrato. As três classes sociais e suas obrigações. No fundo da pirâmide hitita estavam os camponeses. Eles não eram donos da terra, mas tinham o direito de usá-la. Em troca, eles tinham três obrigações fundamentais que eram a base do grande contrato. Serviço militar. Quando o rei precisava, eles pegavam em armas e se juntavam ao exército. A vida deles dependia de sua lealdade. Corveia. Eles eram convocados para trabalhar em grandes projetos do Estado, como construções e canais, impostos. Eles entregavam parte de sua produção, como cereais e gado, ao palácio e aos templos. O que os protegia? A lei. Mas o maior risco não era uma colheita ruim, era a falha em cumprir o contrato de serviço. Se um camponês abandonasse seu posto, ele poderia perder tudo. Acima dos camponeses estavam os nobres e os sacerdotes. Eles também tinham seus contratos com o rei. Os nobres recebiam terras e riquezas. Em troca, suas obrigações eram de liderança. Eles eram os generais do exército e os administradores regionais, responsáveis por garantir que o sistema funcionasse. Sua lealdade era o que mantinha seu poder. Os sacerdotes viviam uma vida de privilégios, mas tinham uma responsabilidade ainda maior: atuar como mediadores entre os homens e os deuses. Eles administravam os templos, realizavam rituais e garantiam que os deuses estivessem satisfeitos. No topo de tudo estava o rei. Ele tinha o poder supremo, mas não era um déspota absoluto. Ele era o executor do grande contrato. Sua função principal não era apenas governar, mas ser o sumo sacerdote. O rei era o responsável por garantir que todos os contratos fossem cumpridos. A legitimidade de seu poder vinha de sua capacidade de manter a ordem social e, principalmente, de manter uma boa relação com o mundo divino. Mas por que todos aceitavam esse contrato? A resposta está na sua cosmovisão, a forma como eles viam o universo. Para os hititas, o mundo era governado por um sistema de reciprocidade. Os deuses davam a vitória, a colheita e a saúde, mas em troca os humanos tinham que oferecer devoção, rituais e obediência. Eles não tinham medo de pegar emprestado. Adotavam deuses de outros povos, um fenômeno chamado sincretismo, porque acreditavam que quanto mais deuses, mais proteção. E ao contrário do Egito, que se focava na vida após a morte, a cosmovisão hitita era prática. O objetivo não era o paraíso, mas sim a prosperidade e a estabilidade aqui e agora. A punição divina não era no inferno, mas na forma de uma seca, uma praga ou uma derrota militar. Assim, o sucesso dos hititas não veio apenas de seus carros de guerra ou de suas fortalezas, mas de uma sociedade construída sobre a base de deveres e obrigações. Um sistema onde cada um, do mais humilde ao mais poderoso, tinha um papel vital no grande contrato que unia o povo, o rei e os deuses. A história dos hititas nos mostra que um império pode ser forjado não apenas pela espada, mas por uma complexa rede de responsabilidades. E você? Qual parte desse grande contrato te surpreendeu mais? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.